Então, vou dar início a essa reunião do pré-natal de alto risco. Hoje nós vamos ter a participação especial da professora Regina Guiar, que vai falar para nós sobre aspectos atuais aí do acompanhamento das gestantes com Covid. Então, professora, assim que a senhora estiver pronta, pode começar a apresentação. Mário, entrou? Entrou, já estamos vendo seu slide, pode começar. Tá. Então, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o Mário a oportunidade de voltar, né, para essa reunião, fazendo uma apresentação, uma reunião que me é muito cara, né, uma reunião que é tão tradicional, e preparando a apresentação de hoje, eu lembrei de duas pessoas, né, que têm uma relação enorme não só com a minha trajetória, mas com essa reunião, né. Uma, o professor Mário, né, em quem eu continuo me espelhando todo dia, em que os residentes têm o privilégio de conviver no dia a dia com o filho dele, né, o Mário Júnior, e outro professor Darcy Ribeiro, né, que era um entusiasta dessa nossa reunião do alto risco. Então, essas duas pessoas vieram muito à minha cabeça durante a preparação dessa apresentação, né. Então, como o Mário falou, a ideia é falar um pouco sobre a gestação, né, no contexto da pandemia atual, e eu acho que vale a pena, né, entendermos um pouco quem é esse vírus que entrou como uma tsunami na nossa vida, né. Na realidade, a família de coronavírus, ela é conhecida há muito tempo, né? Existem relatos na literatura que desde o século XIX já existiam alguns relatos de ancestrais dos coronavírus aí, mais relacionados à infecção em animais, né? E um dos artigos mais clássicos, e talvez o artigo mais clássico em relação a esse vírus, né, que tem esse nome de coronavírus exatamente por causa dessas espículas que ele tem aqui na sua superfície, né, que dá o aspecto de uma coroa em volta de toda a superfície. Foi um artigo publicado em 1933, em que descrevia uma doença dispineica, uma doença ofegante em galinhas. E em 1968 surge o primeiro artigo que vincula o vírus respiratórios humanos, vírus que davam infecção em humanos, a esses vírus, né? A um vírus... Tem alguém não gostando da aula. A esse vírus das doenças em galinhas e também o vírus da hepatite de camundongos, né? E é onde surge pela primeira vez o termo coronavírus para fazer, né, esse novo agrupamento desses vírus, né, dos quais, com infecção em humanos, nós temos 7 tipos. São 2 alfa-coronavírus, 2 beta-coronavírus, né, esses 4 vírus dão quadros respiratórios leves, sem maiores gravidades, né, o SARS-CoV, que é o primeiro, não o atual, né, o SARS-CoV, ele foi responsável pela primeira epidemia do século XXI, foi em 2003, também na China, e nessa epidemia a letalidade de 10% das pessoas sintomáticas. E em 2012, né, o MERS-CoV, né, que é do Oriente Médio, né, então é um coronavírus que deu uma epidemia no Oriente Médio, que ainda
né, circula no Oriente Médio, diferente do SARS-CoV-1, que não circula mais, e que teve uma letalidade de 36% essa epidemia no ano de 2012, né? E aí, em dezembro do ano passado, dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde recebe um comunicado formal do governo chinês, relatando novos casos de pneumonia numa região, né, da província de Jian, e 7 dias depois, né, assim, uma semana depois desse comunicado para a OMS, os próprios chineses identificam que o agente etiológico desses quadros de pneumonia, né, era um novo vírus que tinha uma semelhança genômica com o SARS-CoV, que em 2003 tinha feito aquela epidemia, e que passou, então, a ser chamado SARS-CoV-1, né, porque inicialmente foi chamado de novo coronavírus, o que circula atualmente no mundo, e atualmente chamado de SARS-CoV-2. No dia 30 de janeiro... Regina, sua apresentação saiu da tela. Apresenta de novo, por favor. Ué. Vou abrir ela aqui. Por quê? Peraí. Para mim, aqui eu saio. Né? É porque alguém entrou, Mário. Eníria Amorim. Pois é, eu vou pedir... Ninguém clica no apresentar. É só a professora Regina, que não atrapalha. Qualquer pessoa que compartilhar me tira da tela. Pois é, pode voltar a apresentar. Já. Isso, voltou? Já estamos vendo de novo. Regina, já, voltou? Pode continuar. Obrigada. Então, em 30 de janeiro, foi decretada uma emergência de saúde pública de importância internacional. No Brasil, nós tivemos o primeiro caso em 26 de fevereiro, um senhor vindo da Itália. E no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, ela transfere, né, esse quadro como uma pandemia pelo Covid, então, pelo SARS-CoV, então, e denominada aí a doença pelo SARS-CoV como Covid-19. E quem é esse SARS-CoV, né? Ele, assim como o SARS-CoV-1, ele é um vírus RNA, que tem um envelope, e esse envelope, ele é degradado na presença de sabão, de álcool a 70%, né? Por isso a importância tão grande da higienização. Ele é o maior vírus de RNA conhecido até o momento. Ele é o terceiro coronavírus a causar uma grande epidemia. Na realidade, ele está causando uma pandemia, né? E assim como o SARS-CoV-1, ele entra na célula hospedeira ligando as suas proteínas, a proteína que ele tem que chama proteína S, aos receptores da enzima de conversão de angiotensina 2, que são localizados na superfície celular, né? Qual que é o cenário atual dessa epidemia, né? Os dados de ontem, né, atualizados ontem, às 6 da tarde, mostravam que atualmente nós temos mais de 10 milhões e 300 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 500 mil mortes em pessoas confirmadas por Covid-19, né? Isso é diferente de síndrome respiratória aguda grave, ainda sem diagnóstico etiológico, que é um grande problema. Então, isso, na realidade, representa um pedaço do mundo real, né? No Brasil, pela Organização Mundial de Saúde ontem, mais de 1 milhão e 300 mil casos confirmados, com quase 60 mil mortes por causa do Covid, né? No painel do Ministério da Saúde, ontem, às 19 horas, confirmava um acumulado de quase 1 milhão e 500 mil casos, né, com 46.712 casos novos, quer dizer, em 24 horas, notificações de mais de 46 mil casos, né, e com
mais de 60 mil óbitos acumulados. Então, vejam que uma atualização de manhã para uma atualização à noite, né, como já aumenta os casos, e ultrapassamos aí 1.000 casos de óbitos a cada dia sendo compartilhado. Esse gráfico aqui embaixo, ele mostra os casos de síndrome respiratória aguda como um todo, em roxo ou azul, né, dependendo da tela aí das pessoas, estão os casos que são confirmados por SARS-CoV. E em laranja, os casos em investigação. Então, vejam que todos esses casos em laranja, obviamente, eles não entram no painel de confirmação de COVID, e como nós temos tido muito problema de testagem, isso tem sido um grande problema, então o número confirmados representa só a pontinha da nossa realidade, né? O boletim epidemiológico em Minas, de hoje pela manhã, ultrapassamos em Minas, né, os 50 mil casos confirmados, ainda temos 19 mil e pouco casos em acompanhamento, já temos 30 mil casos recuperados e ultrapassamos também a barreira dos 1.000 óbitos confirmados, né? E aqui, quando nós vemos as internações por síndrome respiratória aguda grave, na barra mais escura aí, mostra um número de casos por semana epidemiológica, né, em 2019, e na barrinha verde, as mais longas, agora em 2020, né? Então, vejam que nós temos um aumento, né, de mais de 800% de internações de síndrome respiratória aguda grave em relação ao mesmo período de 2019, um desafio gigante aí para a questão dos leitos hospitalares, né? E como é que fica a questão das infecções virais em gestação? Existe uma grande dúvida na literatura se existe mais susceptibilidade na gestação às infecções virais, se elas apresentam mais gravidade, né? E o que a literatura traz, né, como preocupante frente à pandemia atual, né? Se nós pegarmos os dados de influenza, né, nos Estados Unidos, né, o surto lá de 1957, 1958, a mortalidade em gestantes foi o dobro das mulheres não grávidas. Assim como aconteceu aqui em 2009 no Brasil também. Em relação ao coronavírus, né, o SARS-1, né, o SARS-CoV-1 em 2003, né, os dados mostram que 1 terço das mulheres necessitaram de ventilação mecânica e que a mortalidade foi mais do que o dobro da população geral, 25% de mortalidade entre grávidas nessa epidemia, com a mortalidade geral em torno de 10%. No surto de 2009, de influenza dos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa, né? As gestantes responderam por 8% das mortes, e na época elas representavam apenas 1% da população americana. Então, mostrando aí uma grande preocupação com a repercussão de infecções virais no período da gravidez. E uma justificativa seria que várias alterações fisiológicas, mas principalmente no sistema respiratório, no sistema imune, favoreceriam esse quadro de maior risco de mortalidade. Então, nós sabemos que no sistema respiratório vai haver um relaxamento ligamentar, né? À medida que o útero cresce, nós vamos ter elevação do diafragma, que vai estar também no terceiro trimestre levando um aumento do ângulo subcostal, do diâmetro transverso da cavidade torácica, isso determinando uma diminuição da complacência da parede torácica e uma redução da capacidade residual funcional em torno de 20% a 30%. E, na gestação, existe um aumento de 50% do volume corrente. Então, o que aconteceria com uma grávida, né? Essas alterações sugerem que uma grávida, ela inala uma quantidade maior de ar ao mesmo tempo. Que pelas alterações que nós temos na mucosa do trato respiratório superior, existe uma maior facilidade de adesão do vírus nessa mucosa.
que por essas alterações mecânicas e funcionais, a gestante tem uma maior possibilidade de desenvolver uma insuficiência respiratória. Então, isso existiria aqui uma plausibilidade biológica para que as infecções virais tivessem um comportamento de maior gravidade numa grávida, quando comparada com uma mulher fora do período gestacional. E no sistema imune, as alterações que mais se relacionam a essa possibilidade seriam aquelas alterações na relação das células TH1, TH2, né? A diminuição das natural killers das células T, que determinam uma menor depuração viral. Então, uma mulher mantém, uma grávida, né, mantém o vírus mais tempo do que uma não grávida, e a diluição de anticorpos e a depressão da quimiotaxia e aderência de leucócitos seriam, então, responsáveis por esse possível aumento de susceptibilidade. Mas o que é de verdade susceptibilidade? Né? Susceptibilidade epidemiologicamente, é considerada uma medida de fragilidade. E ela é medida através de qual a possibilidade de adoecimento por um determinado agente, fator de risco ou conjunto de causas. Ou seja, para dizer que uma situação clínica ou uma situação fisiológica como a gravidez determina maior susceptibilidade a um agente, fator de risco ou conjunto de causas, eu teria que ter estudos em que agrupassem mulheres não grávidas, o outro grupo, mulheres grávidas, e esses dois grupos teriam que ter as mesmas condições físicas, as mesmas condições clínicas, as mesmas condições ambientais, e expostos ao vírus, né, aqui especificamente fazendo o raciocínio da infecção viral, fossem acompanhados e todas essas mulheres dos dois grupos fossem testadas em relação ao agente, então aqui ao coronavírus, e comparada entre as que tiveram a infecção em relação às que não tiveram a infecção, e dentro do grupo das infectadas, qual foi o percentual de mulheres gestantes que desenvolveram complicação, doença grave ou crítica, e em relação às não grávidas que desenvolveram também a forma grave e crítica da doença, né? Essa é a forma de responder se existe maior susceptibilidade ou não da gravidez. E, infelizmente, nós não temos na literatura nenhum estudo que avalie isso, né? E existe, atualmente, um grande número de pesquisadores que compreende que existe uma grande diferença em considerar que as alterações do sistema imunológico da mulher representem um estado de imunodepressão, ao invés de considerar que é uma imunomodulação, né? Os estudos atuais falam numa modulação diferente e não numa imunodepressão especificamente, né? E aí, nós temos que nos basear, então, na disponibilidade da literatura, do conhecimento científico. E a grande dificuldade, né, é comparar, e eu tenho feito isso frequentemente, quando eu vou falar de Covid, todo dia eu tenho que atualizar esse diapositivo especificamente, né, porque nós estamos fazendo a clínica quando o conhecimento ainda é muito rudimentar, né? Apesar de sermos invadidos com uma informação científica absurda diariamente e praticamente impossível de acompanhar. Então, aqui só um exercício, né, usando a plataforma da PubMed, se eu uso como palavra-chave no MESH Covid-19, a gente identifica, né, eu fiz essa pesquisa, atualizei hoje pela manhã, 28.410 artigos publicados, dos quais 28.398 foram publicados esse ano, até amanhã de hoje. Ou seja, uma média de 154 artigos por dia.
Se nós falarmos, não, mas eu estou pensando só no Covid e saúde da mulher, são 1.369 artigos, dos quais apenas um é publicado antes de 1º de janeiro de 2020, o que significa uma média aí de 7 artigos por dia. Se filtrarmos um pouco mais e falar, em relação à gravidez, 430 artigos, uma média de 2,3 artigos por dia, né? Que é muito difícil de se manter atualizado. Por outro lado, né, nós vemos que os estudos em relação à gravidez são infinitamente pequenos em relação ao conhecimento da infecção do Covid como um todo. Quase 29 mil artigos, dos quais pouco mais de 400 são relacionados à gravidez. Paralelo a isso, nós vivemos todos os efeitos de uma pandemia que, obviamente, influenciam os resultados clínicos, né? Então, nós não estamos falando da maior crise sanitária, né? Mas nós estamos também falando de uma gigantesca crise econômica, social, de abrangência mundial, né? Com recortes em cada país diferentes, mas todos os países vivendo essa crise. E sabemos que numa pandemia convivemos com uma grande supressão de liberdade, com aumento de desemprego, com diminuição dos espaços de poder, aumento de violência. Essas crises exacerbam de uma forma absurda desigualdades, promovem adoecimento tanto da população quanto dos profissionais de saúde por causas não relacionadas à Covid, e tudo isso tem interferência no resultado da infecção por si só. Então, o grande desafio, né, é como que nós podemos assegurar boas práticas clínicas, né, e direitos fundamentais nesse momento de conhecimento em construção, vivendo na pandemia, né? E aí, eu trouxe os artigos, né, daqueles 430 artigos, né, alguns que são mais relevantes, né, e que eu julgo serem os que estão sintetizando o conhecimento atual. Agora, né, no finalzinho de junho, na última semana de junho, né, foi publicada uma meta-análise, e é a maior meta-análise de casos com grávida, né, publicada até o momento, e a pergunta central dessa meta-análise era tentar responder se gestantes têm apresentações clínicas semelhantes ou são mais propensas a apresentar resultados maternos fetais ou obstétrico adversos. Ou seja, a pergunta que nós fazemos para nós mesmos o tempo inteiro, para orientar nossas gestantes, no atendimento às nossas gestantes, na nossa prática clínica. Eles utilizaram nessa análise todos os artigos publicados de 1º de dezembro de 2019 a 30 de abril de 2020, tinham restrição de idioma, apenas língua inglesa, que usaram o Medline, tanto artigos publicados como a publicar ainda, a Embase, Cochrane e Scopus, né? Então, e como critérios de elegibilidade, tinha que ser gestante, obviamente, a pergunta central era para as gestantes, elas tinham que ter infecção por Covid confirmada por PCR real-time, de tempo real, então, existia o tipo de técnica, né, usando a melhor técnica, né, e tinha que também apresentar os resultados neonatais, ou seja, esta gravidez tinha que ter encerrado e tinha que ter tido um produto, né. Encontraram 1.082 artigos potenciais, né, dos quais me esqueci aqui agora e tampou aqui para mim, deixa eu só pegar minha anotação aqui, são 137 mulheres, né, são 137 mulheres incluídas nesse estudo, né.
E o que eles encontraram? Né? Encontraram que os sintomas mais comuns foram febre e tosse, a febre praticamente o dobro do sintoma tosse. Em relação aos achados laboratoriais, né, eles encontraram que 57% das gestantes, um detalhe, tinham que ser gestantes internadas, elas podiam estar internadas por parto ou estavam internadas pela doença e tiveram o parto. 57% delas tinham PCR elevada, metade delas linfopenia e quase 82% delas apresentavam opacidade in vitro fosco na radiografia de tórax ou na tomografia, lembrando que a tomografia é muito mais sensível para a caracterização do quadro pulmonar. Encontraram 37% de prematuridade, 76% de cesariana, um caso de morte materna. Todas as amostras de líquido amniótico, placenta e cordão foram negativas para SARS-CoV-2, embora eles tenham tido 2 casos de neonato, 2 casos de neonato com PCR positivo para SARS-CoV-2. Então, essa meta-análise, ela conclui que, assim como vários outros artigos já vinham mostrando série de casos e revisões sistemáticas, não meta-análise, mas revisões sistemáticas, vinham mostrando que o quadro clínico, né, das mulheres grávidas com Covid-19 não difere da população não gestante, mas causa uma enorme preocupação a taxa de parto pré-termo e a taxa de cesariana, que foi maior do que a média internacional, e existe uma grande discussão em relação à taxa de cesariana. A prematuridade, ela é compreendida, né, pela própria fisiopatologia do trabalho de parto pré-termo, em que um processo inflamatório, né, desencadeia o trabalho de parto pré-termo, e naqueles casos muito graves e críticos, a interrupção de gravidez pode ser necessária pelas condições maternas, mas a taxa de cesariana vem sendo muito discutida na literatura, com, sim, um percentual de casos graves e críticos, mas muito por ansiedade, tanto da mulher, da família, como também do profissional, principalmente frente a um quadro de um diagnóstico de uma infecção, né? Esse é um outro artigo que saiu também, né, recentemente, há poucos dias. Ele, na realidade, é um coorte da população americana, mas envolve um número muito grande de gestantes, e a gente vê que nós reclamamos muito dos dados epidemiológicos do Brasil, mas o CDC também está tendo está apanhando muito com esses dados, né? Então, no período de 22 de janeiro a 7 de junho, o CDC recebeu notificação de 326.335 mulheres em idade reprodutiva. Idade reprodutiva para eles é 15 a 44 anos. É diferente do que a Organização Mundial de Saúde recomenda e o que nós utilizamos aqui, né? Eles têm um grupo mais restrito. Então, foi esse número de mulheres positivas para SARS-CoV, né? E eles tinham o preenchimento da casela, gravidez sim ou não, era preenchido apenas em 28% dos casos, né? Eu acompanho o sistema de notificação aqui do estado de Minas, vivo reclamando das caselas de gravidez não preenchida, e vi que não sou só eu, o CDC também tem sofrido com a informação de dados, né? Dos casos em que estava informado gravidez sim ou gravidez não, né? 9%, 8.207 eram gestantes. Então, eles usaram esse grupo de gestantes e compararam com o grupo de mulheres dessa faixa etária em que estava preenchido que elas não estavam grávidas. E compararam sintomatologia. E encontraram que a sintomatologia foi similar no grupo de grávidas comparado com o grupo de não grávidas. E que os sintomas mais comuns foram tosse, mais de 50% tinha tido tosse, e que 1/3 delas com queixa de dispneia.
E chamam a atenção que no grupo de gestantes tinha menos queixa de cefaleia, de mialgia, menos febre e menos diarreia, quando compararam com o grupo de não grávidas. E uma coisa que chamou a atenção é que no grupo de gestante havia muito mais gestantes doentes, né? Gestantes com pneumopatia, diabetes, cardiopatia. No grupo de gestantes, eles identificaram mais internações, foi 31,5% das gestantes infectadas foram internadas, e apenas 5,8% das não grávidas. Tiveram mais admissão em UTI, um risco relativo de 1,5, com intervalo de confiança que não passa pelo 1, de 1,2 a 1,8, mais casos de ventilação mecânica entre gestantes, com um risco relativo de 1,8, intervalo de confiança também não passando pelo 1, 1,2 e 2,4, e a mortalidade foi igual entre grávidas e não grávidas. Então, eles concluíram que, embora gestantes, né, tenham um quadro clínico semelhante, do ponto de vista de sintomatologia, tiveram mais internação, mais ventilação mecânica, mas a mortalidade não foi maior no grupo de gestantes. Do outro lado do mundo, né, no Reino Unido, foi publicado no início de junho uma coorte que incluía 420 casos de gestantes, aqui só de gestantes, mas com quadro de Covid grave. Então, todas essas mulheres com características de gravidade da doença. Né? O que chama a atenção nesse coorte do Reino Unido? 56% dessas mulheres pertenciam ou à raça negra ou etnia de minorias. Né? Estamos falando de desigualdade. 69% delas tinha sobrepeso ou eram obesas. 34% tinham comorbidades, ou seja, estamos falando de mulheres doentes. 41% tinham 35 anos ou mais, mas vejam que o grupo de sobrepeso e de comorbidade faz a confusão aí com a idade, né? 10% delas necessitaram de suporte respiratório, então tiveram uma demanda de ventilação mecânica. Foram 5 casos de óbito materno, 1%, né? E 12 recém-nascidos testaram positivo, sendo que desses 6 testaram positivo e a coleta tinha sido nas primeiras 12 horas de vida. Então, esse coorte do Reino Unido, ele conclui que a maioria das gestantes estava no final de 2º ou 3º trimestre, que esse grupo apresentou bons resultados e que a transmissão vertical, embora, do ponto de vista teórico, possa ocorrer, se é que ela ocorre, ela é extremamente incomum. E chamam a atenção que a alta proporção de grupos étnicos negros e minoritários admitidas com infecção, precisa de investigação e explicação, e na discussão eles discutem a questão da desigualdade. Né? Em relação a tratamento, né, medicamentoso, o que nós temos hoje? Falando sinteticamente, nada. Né? Mas, o que tem aí como candidatos a tratamento? Né? Eu trouxe aqui um informe que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Infectologia no dia 30 de junho, eu até compartilhei com os preceptores do grupo do PNAR, né, que traz um resumo belíssimo de toda a evidência de disponibilidade de medicação. Né? Então, o que eles falam em relação a cloroquina e hidroxicloroquina? Que a Organização Mundial de Saúde, o FDA, Sociedade Americana de Infectologia, Instituto Nacional de Saúde norte-americano, né, recomendaram que não seja usado nem cloroquina, nem hidroxicloroquina para pacientes com Covid-19, exceto em pesquisas clínicas. A Sociedade Brasileira de Infectologia também segue e recomenda essa decisão. Chama a atenção que a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina foi descrita em estudos observacionais, que não trouxe benefícios clínicos, e que o potencial de benefício clínico anti-inflamatório ou imunomodulador da azitromicina não está comprovado.
Em relação a corticoides, né, o relatório preliminar, o recovery, deve estar sendo liberado o resultado dele nos próximos dias ou meses aí, né? Mas o relatório preliminar do recovery já demonstrou que a dexametasona nos pacientes com COVID grave aumenta a sobrevida, né? Para aqueles que estão necessitando de oxigênio suplementar ou ventilação mecânica, e é uma intervenção que deve ser utilizada nesse grupo. Entretanto, nas formas leves e moderadas da doença, não há benefício do uso corticoide, eles não devem ser utilizados. Em relação aos medicamentos antivirais, né, a associação lopinavir-ritonavir não demonstrou benefício, e os estudos preliminares, usando o remdesivir, desculpa, tem um erro aí, o remdesivir, mostra uma redução no tempo de recuperação. Infelizmente, esse é um medicamento que ainda não tem registro no Brasil, embora ele esteja autorizado o seu uso pela Anvisa para estudos clínicos, mas parece ser atualmente a medicação que se vislumbra o melhor potencial terapêutico aí. Em relação a medicamentos antiparasitários, né, parecem, principalmente a ivermectina, parece ter uma atividade in vitro, mas sem comprovação de eficácia in vivo, então, utilização em humanos seria um tratamento absolutamente experimental. O imunomodulador tocilizumab tem alguns resultados positivos, mas sem ensaio clínico. Uma outra intervenção que vem sendo defendida é o uso profilático de heparina e seus derivados para aqueles indivíduos hospitalizados com COVID-19, desde, obviamente, não tenham contraindicação ao uso. Lembrando que aqui é uso profilático, não é anticoagulação plena, né? Plasma convalescente, que é aquele plasma de pessoas que tiveram a doença e se curaram, né? Pode proporcionar benefício, né? Os estudos clínicos ainda estão em andamento, e não existe benefício do uso de associação de vitaminas ou suplementos alimentares, então vitamina C, D e zinco. Em relação a essas terapias, o que a gente tem na gravidez? A exceção da ivermectina, desculpa, está faltando ela aqui na tabela, né? Que não é compatível com a gravidez, todas as outras medicações são compatíveis com o uso na gravidez, sendo que imunomoduladores, né? O imunomodulador, não temos dados de segurança e, como regra, não devemos usar imunomoduladores na gravidez, e o uso de plasma convalescente também nós não temos dados de segurança. Existe apenas um estudo na Etiópia que incluiu o uso de mulheres grávidas sem efeitos colaterais significativos, mas é apenas um estudo. As outras medicações são compatíveis com a gravidez, então o corticoide, a heparina, que tem indicações clínicas importantes, né, nesse grupo, devem ser utilizados da mesma forma que se orienta para a população geral nos casos de COVID grave internada. As outras medicações carecem de evidência científica, e o próprio Conselho Federal de Medicina diz que o uso experimental dessas medicações pode ser feito pelo médico numa tomada de decisão conjunta com o paciente, aqui a gestante, lembrando que obrigatoriamente é necessário assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido por quem for utilizar essa medicação. Testes diagnósticos, né? O que nós temos? Basicamente, nós temos dois testes diagnósticos. A identificação viral e o anticorpos, né? Aqui a curva, esse é um artigo que foi publicado em maio no JAMA, né? Um artigo pequenininho, 2 ou 3 páginas, chama Interpretando Testes Diagnósticos SARS-CoV-2, lindíssimo. Essa é uma figura do artigo, né? Então, o que chama atenção para a gente é que nós podemos utilizar a PCR na fase aguda da doença e dosagem de anticorpos na fase mais crônica da doença. O que eu quero dizer com isso? Que para usar a PCR, nós temos que lembrar que o pico da carga viral, ele ocorre 7 a 10 dias após o início dos sintomas. Então, não colher precocemente e nem
tardiamente, porque o nível da carga viral declina muito rapidamente nas 3 semanas subsequentes ao início do vírus. Então, a janela aí de 7 a 14 dias, né, principalmente 10 a 14 dias, é, à luz do conhecimento atual, a melhor janela para coleta, né? Uma especificidade muito boa, quando a coleta é bem feita, né, e a região da nasofaringe é melhor do que a região da orofaringe, mas não é mucosa nasal, nem mucosa oral, é na transição nasofaringe, porque é naquelas células da transição que o vírus tem maior potencial de adesão, né? E temos que tomar muito cuidado, porque mesmo a PCR, e aí, essa é uma discussão muito interessante quando se pensa em testagem universal, tá? Que pode trazer uma falsa segurança, né? É que o falso negativo, mesmo da PCR, né, em sintomáticos é da ordem de 3%, mas em pessoas assintomáticas, o falso negativo alcança até 30%. Então, tem que ter muita cautela. E uma outra informação importante, PCR positivo não tem nenhuma relação com transmissibilidade, porque a gente pode pegar partículas virais, isso não quer dizer que eu estou transmitindo o vírus. O período de transmissão ele é definido clinicamente, não tem que fazer exame para definir cura, para definir que acabou o período de transmissibilidade, né? Isso é puro marketing de mercado e não existe nenhum embasamento científico para isso. Em relação aos testes sorológicos, o melhor teste sorológico é a detecção nível de anticorpo total, né? A partir de 2ª semana, após o início dos sintomas. Os testes mais comuns que a gente tem é usando o ELISA, IgG e IgM, que embora IgM possa começar ali em torno do 4º dia pós início do sintoma, os níveis mais significativos são a partir de 2ª, 3ª semana, ou seja, deu 14 dias, não é mais PCR a minha melhor opção, é dosagem de anticorpo, tem uma especificidade muito boa, mas a sensibilidade varia aí um pouco menos, em torno de 80, 85, com uma grande variabilidade na dependência do kit utilizado, tá? IgG persiste além de 7 semanas, né? Nós não sabemos ainda quanto tempo ela fica positiva e nem se existe imunidade permanente. Qual que é a grande preocupação em relação aos testes disponíveis comercialmente no Brasil? Nós temos atualmente 17 testes aprovados pela Anvisa. Nenhum dos kits aprovados pela Anvisa tem artigo publicado em relação à acurácia deles. A acurácia deles é toda baseada na bula do kit e não em estudos clínicos. Isso é um problema. E aí, o que a gente tem hoje, né, partindo aí para o final, né, em relação à assistência pré-natal em tempos de Covid? A primeira coisa é que nós temos que considerar que a assistência pré-natal é serviço essencial. Serviço essencial não é apenas urgência e emergência. Existem várias ações clínicas ambulatoriais que são serviços essenciais. E a ausência de pré-natal regular, a ausência de acesso a planejamento familiar pode determinar um aumento de até 40% na razão de mortalidade materna. Isso, os estudos são muito claros e isso é uma grande responsabilidade nossa. Não estamos falando que vamos fazer pré-natal do mesmo jeito que fazíamos anteriormente. É lógico que, neste momento, há que se pensar numa possibilidade de flexibilização de consultas, principalmente para aquelas mulheres com melhor capacidade de absorver informações, que tenham gravidezes não complicadas, né? Precisamos otimizar nossas consultas. Eu não pode mais uma consulta para ir fazer exame, pegar pedido, para depois ir marcar exame, para depois coletar exame, para depois trazer o resultado do exame. As consultas têm que ser compartilhadas, coleta de exames, ultrassonografia, vacinação, tudo no mesmo momento. E usar métodos alternativos para monitoramento, então, para avaliação e comunicação de resultados de exame, acompanhamento de curvas glicêmicas, de mapa pressórico, né?
Fazer agendamentos em horários extremamente rígidos e ampliados para evitar aglomeração, não se marca mais pré-natal às 7 horas e às 13 horas, é fulano às 7, ciclano 7h40, 7h30, cada serviço fazer a sua coisa, mas não dá para marcar mais todo mundo na sala de espera. E na assistência pré-natal, otimizar a orientação para contracepção no puerpério, que é um outro ponto extremamente importante em risco aí das mulheres. Lembrar que tem que fazer triagem para sintomas e sinais sugestivos de síndrome gripal para todas as gestantes, em todos os momentos, né, em todas as consultas, preferencialmente dupla. Começa na portaria e termina na entrada da sala. Ter fluxos assistenciais, incluindo aí áreas físicas diferenciadas para as pessoas sintomáticas e sintomáticas. Profissionais de saúde ter absoluta responsabilidade para o uso de equipamentos de proteção individual. Fazer adequada higienização das mãos e do instrumental na consulta, né? No parto, a questão da triagem continua tão importante quanto a gente comentou no pré-natal. A questão dos fluxos assistenciais, barreiras físicas separando o grupo sintomático de grupo assintomático. Priorizar quartos privativos para assistência ao parto, né, porque nós sabemos que a maioria dos casos, estar assintomático não significa não estar infectado. Garantir a presença do acompanhante, né, logicamente, esse acompanhante deve ser assintomático. Recomenda-se que seja fora do grupo de risco, né? E no caso da gestante assintomática, permitir, como a lei diz, direito durante toda a internação, e para aquela gestante que for suspeita ou confirmada, né, para a infecção, é necessário que o acompanhante seja de convívio diário dela, porque a gente vai estar fazendo, inclusive, a proteção desse acompanhante. E aí não dá para ter revezamento, né? São momentos, assim como visitas devem ser suspensas. São momentos de isolamento social, como todos nós estamos, né? Para a gestante positiva, o acompanhamento durante toda a internação é em quarto de isolamento, né? Aqui, ela vai ter que usar a máscara cirúrgica, as máscaras de tecido para todas as outras situações, né? E uso de EPI adequado. E quando a gente fala de EPI adequado para assistência ao parto, nós temos que lembrar que esse é um momento de risco, né, principalmente no período expulsivo, né, e lembrar que a maioria dos casos são assintomáticos. Então, nós temos, enquanto gestor, garantir o equipamento, enquanto profissional, usar corretamente o equipamento, né. Em relação às boas práticas, a manutenção de todas as boas práticas, mas, obviamente, como eu disse, em momentos de pandemia, algumas restrições são necessárias. E que restrições são necessárias? A restrição necessária hoje é de contato pele a pele para aquelas mulheres sintomáticas ou que tenham contato domiciliar com pessoas suspeitas infectadas nos últimos 14 dias, né? Tá? Clampeamento de cordão, a recomendação é de que ele seja oportuno, tanto para sintomática quanto para assintomática. Não tem que mudar o momento de clampagem de cordão. Amamentação na primeira hora de vida para aquelas assintomáticas. Naquelas sintomáticas ou com contato de quem teve a infecção, a amamentação, ela vai ser adiada, não é que ela tem que ser depois da segunda hora de vida. Ela vai ser adiada para aquele momento em que as medidas de prevenção da contaminação do recém-nascido já foram providenciadas. Então, a mãe já tomou o banho, ela já trocou a máscara, já trocou a roupa, os lençóis foram trocados, né? Está na hora de começar a amamentação. E a questão da distância mínima, isso mexe com as nossas enfermarias, né? De 2 metros entre o leito da mãe e do recém-nascido, né? Então, finalizando mesmo, né? Nós não podemos deixar de lembrar, independente da pandemia, que gravidez é um momento da vida da mulher que envolve cuidados especiais e eles não podem ser suspensos, que acompanhamento no pré-natal e puerpério é serviço essencial, né? Que na avaliação de qualquer gestante,
com qualquer sintoma relacionado ou não ao SARS-CoV. A avaliação da obstetrícia é imprescindível. Então, os fluxos das gestantes com suspeita de Covid têm que estar dentro de uma instituição em que o obstetra esteja presente, né? Que gestante puérpera devem maximizar a adesão às medidas profiláticas de contágio, não existe a menor dúvida disso, né? Que as gestantes com elevada exposição, né, em função trabalhista, devem ser remanejadas de função ou ter facilitado o isolamento físico, e isso não é por causa da pandemia, isso é uma determinação desde o ano passado do Supremo Tribunal Federal, então a justificativa não é apenas o Covid, é qualquer situação de risco, existe esse direito para a gestante, né? Que a medida de prevenção não pode ser só para gestante, parceria sexual, familiar, tem que estar junto nessa prevenção. Né? Que infecção por Covid não é antecipação do parto, muito menos resolução por cesariana. Né? É lógico que em algumas situações de casos críticos, nós podemos precisar fazer antecipação do parto, e aí a via preferencial vai ser sim a cesariana, mas estar infectado por Covid não significa realizar parto, muito menos fazer cesariana, né? Nesse momento, partos em imersão não são recomendados. Mais uma vez, lembrando que os usos da EPIs são imprescindíveis e que a amamentação não é contraindicada, mesmo para aquelas mulheres infectadas. Né? Então, se eu fosse resumir, né, qual é o conhecimento atual em relação à infecção pelo SARS-CoV-2 e a gestação, né, eu diria que, como toda infecção viral, toda infecção que pode ter uma forma grave na gravidez, é sempre um problema, porque a gente está lidando com dois indivíduos. Mas que, em relação aos resultados obstétricos, nós temos visto na literatura, é de que a qualidade do cuidado é possivelmente tão ou mais determinante que o risco da doença, da doença em si, né? Então, o papel nosso, né, para preservar aí a segurança dessa gravidez, desse nascimento, né, para as mulheres, ele é fundamental e nós não podemos abrir mão daquilo que nós sabemos fazer com maestria, que é conduzir uma gravidez e estar presente na hora de um parto, né? Desculpa se eu me estendi, Mário, muito obrigado a todos que me acompanharam aí, me perdoem se eu me estendi, mas é um tema que tem me sido muito caro, para variar, né? Bom, professora, foi ótimo como se dia e fazer esse resumo para a gente, né? Porque com esse volume de publicação, realmente é difícil da gente acompanhar. Não sei se você já está aí com o chat disponível, tem algumas perguntas no chat, se você puder abrir, que aí você já vai respondendo diretamente. Antes disso, eu só queria convidar as pessoas que não estão participando regularmente dessa reunião, eu queria lembrar que essa reunião acontece toda quinta-feira, assim, um e-mail para mim que eu incluo na lista do link que eu mando toda quinta-feira. Pode mandar o e-mail para o e-mail canal Pinar, PNAR-HCUFMG@gmail.com. Canal PNAR-HCUFMG@gmail.com. E também lembrar que essas aulas elas ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, chama Canal Pinar, todo mundo que quiser assistir ela e quiser passar para outras pessoas, pode ficar à vontade. Já abri o chat aqui, sim, Mário. Abri. Ronaldo, estou te vendo de máscara, bom te ver, espero que seja só plantão, não seja isolamento domiciliar por infecção. Bom, Patrícia está me perguntando se a doença é um fator de risco para parto prematuro, ou a prematuridade e a cesariana estão relacionadas à gravidade do quadro clínico materno, né? O que os estudos estão mostrando, Patrícia, é que sim, os quadros graves, né, os quadros com maior resposta inflamatória na gravidez, predispõem ao trabalho de parto pré-termo espontâneo.
tá? E rotura prematura de membranas. O que a gente sabe da fisiopatologia do parto pré-termo mesmo, né? Qualquer processo inflamatório, qualquer infecção grave, favorecendo isso, né? A questão da cesariana, como a taxa de casos graves e críticos, ela é pequena e é desproporcional em relação ao aumento das cesarianas, a literatura tem muito trazido a reflexão de que estamos tendo muito parto operatório, por ansiedade da mulher, por ansiedade do profissional, seja a ansiedade porque está com uma infecção leve e medo dela vir a piorar, então antecipação de parto, seja pelo medo da transmissão vertical, que como nós vimos, se é que ocorre, né, ela é muito excepcional, né, e vamos lembrar que no SARS-CoV e nos MERS também não houve transmissão vertical. Aliás, né, transmissão vertical de vírus RNA é uma coisa muito excepcional, né, muito excepcional. Né? Então, os dados, nesse momento, não falam a favor de uma preocupação com transmissão vertical. Mas esses medos, essas incertezas, né, têm sido um grande estímulo aos partos operatórios, né, e o que nós temos visto é que o parto operatório sem indicação, ele é um fator de risco para agravamento do quadro clínico dessa mulher. Então, a grande preocupação hoje é mulheres com uma infecção leve, tá? Sem necessidade de ventilação mecânica, sem necessidade de admissão em UTI, ter a gravidez antecipada, o parto antecipado por cesariana apenas pela infecção, a cesariana pode ser um fator, porque estimula uma resposta inflamatória de agravamento do quadro clínico dessa mulher, né? Então, a boa prática obstétrica continua sendo. Existe indicação materna ou fetal para o procedimento? Né? Essa é a pergunta que nós temos que fazer o tempo inteiro, né? Oi, Francisco. Olha aqui, temos até ginecologista hoje, Mário. Ele me pergunta se, nesse momento, adiamento em gestação em pacientes férteis ou inférteis. Francisco, eu diria para você o seguinte, não existe na literatura uma resposta consensual em relação a isso, embora a maioria das recomendações tenha sido por um adiamento temporário, tá? E esse adiamento temporário, ele é em função de um desconhecimento quase absoluto dos efeitos da infecção no primeiro trimestre, tá? Eu diria para você que daqui mais 2 a 3 meses, essa resposta já vai estar muito, muito fundamentada, né? Então, por exemplo, aqui em Minas, né, nós temos tido aí uma média por mês, tem aumentado muito, né? Mas eu vou fazer agora que a gente está aí numa casa em torno de 70, 80 gestantes grávidas por mês com síndrome respiratória aguda grave, tá? Estou falando síndrome respiratória aguda grave, que só essas que a gente consegue ter no sistema, né? A maioria delas estão no 2º ou no 3º trimestre, tá? Em torno aí de 1/5 dessas mulheres só no primeiro trimestre, e essas mulheres nós estamos acompanhando de perto. Eu ligo todo mês na atenção básica para saber a notícia delas, para poder ver. Então, a não ser que a idade da mulher seja um fator muito determinante nesse momento, eu acho que está na hora de esperar, sabe, quando setembro chegar, né? Já dizia Beto Guedes, setembro traz outros momentos aí, eu acho que para nós, da ginecologia obstetrícia, também vai trazer outras informações, né? Uma coisa que está trazendo muita preocupação é em relação a homens, tá? Efeito do SARS-CoV na função de espermatogênese, tá? Porque o que a gente tem? Vocês lembram que eu comentei lá que o SARS-CoV, ele usa o receptor da angiotensina, da enzima de angiotensina 2, para entrar na célula, né? E testículo é rico em receptor.
Então, se existe alguma lesão na espermatogênese, e se isso vai interferir para os homens, do ponto de vista de fertilidade, ou para aqueles homens com baixa fertilidade, essa é uma questão que está absolutamente em estudo, e eu até estimulo aos colegas que estão aí, que trabalham com infertilidade, que é um bom momento, inclusive, de acompanhar o espermograma desses homens, tá? Aqueles homens que têm uma fertilidade limítrofe aí, e que está se adiando, tá? Fazer estudos. Eu acho que congelar sêmen nessa hora pode ser uma boa ideia, mas eu acho que se a idade da mulher não for tão determinante, eu usaria esperar setembro, né? Covid e malformações, Rogério Werneck. Ainda não, né? Pelo próprio quantitativo de casos que a gente tem de acompanhamento de primeiro trimestre, tá? Nas 2 epidemias de coronavírus anteriores, não houve aumento de malformação relatado. Isso é bom, tá? Isso é bom. A gente teve são 2 epidemias, não é uma pandemia, mas tem um número interessante para estudo de malformações, tá? Agora, aquele estudo que eu comentei lá de 1933, da infecção respiratória em galinhas, né, por coronavírus, aquele é um estudo muito interessante e ele mostra, lamentavelmente, alterações tipo artrogripose nos filhotes das galinhas, nos pintinhos das galinhas infectadas com essa doença, né? E já existiu aí há um tempo atrás, na época lá do SARS-CoV-1, uma discussão sobre artrogripose e infecção viral. Então, são coisas aí que estão em monitoramento, mas até o momento, puro pensamento virtual, nenhuma informação consistente, né? Se existe estudos significativos acerca de gestações múltiplas? Não, não existe. Mas existe uma preocupação, né? Se gestação múltipla é sempre uma preocupação, numa gestação múltipla, com uma infecção, né, que dá uma resposta inflamatória sistêmica grave, né? Nós temos muita célula, muito receptor da AC2 também no miocárdio. E aí, na gravidez múltipla, um aumento muito grande do trabalho cardíaco fisiologicamente, eu diria que eu ficaria apavorada com uma grávida gemelar, né, com gestação múltipla e infecção, tá? Beatriz, recomendação de controle de cura com 2 exames negativos. Não é preciso fazer isso. Os estudos de segmento de PCR têm mostrado que pessoas podem manter, e a gente pega partícula viral, tá? Então, o fato de eu estar com PCR positiva não significa que eu esteja mais transmitindo, né? Esse é dados bem interessantes já, e não se justifica o uso para relação de transmissibilidade. Esse estudo do JAMA de maio, tá, é muito interessante, né? Quem quiser, depois eu ponho meu e-mail aqui, eu posso depois passar os artigos se vocês tiverem interesse, né? 14 dias de início dos sintomas, está liberado isolamento? Hoje, nós temos sido um pouco mais conservadores, exatamente pela ausência de certeza da cura. Tem sido sugerido 14 dias do término dos sintomas. Tá? Isso é mais seguro, porque a transmissibilidade tem muito a ver com a carga viral. Então, se eu começo com uma carga viral muito alta, tá, eu posso, inclusive, dependendo da expressão gênica do meu receptor de angiotensina 2, né, da enzima de conversão da angiotensina 2, dependendo da minha expressão gênica, eu posso fazer uma depuração viral mais rápida ou mais lenta, né? E como a gente não sabe ainda como medir isso, né, o critério clínico de 2 semanas pós-término dos sintomas tem sido mais seguro, né? Pacientes com COVID que não apresentam níveis detectados de anticorpos. Muita, Patrícia.
tá? E quando a gente pega as publicações, a gente vê eles falando que em torno de 97% a 98% tem anticorpo positivo a partir da terceira, quarta semana, né? Não é o que a gente está vendo aqui no Brasil. E a minha grande preocupação é com os kits que nós temos aqui disponíveis, que, como eu comentei, são kits que a gente não encontra na literatura, estudos clínicos com eles, tá? Então, a gente tem tido muito falso negativo, sim. Teve alguns testes aí que foram feitos, testes pareados, né, na FUNED, comparando alguns kits para ver qual kit ia ser utilizado, ia ser comprado em maior quantidade pela secretaria. Teve kit que deu 30% de sensibilidade, tá? Kit de teste sorológico, 30% de sensibilidade. Ou seja, é melhor jogar moeda, né, do que fazer o exame. Então, a questão dos kits é uma grande preocupação. Olha, ultrapassamos as barreiras de Minas hoje. A Elisiane Bonfim é uma colega queridíssima lá do Piauí, tá? Nós somos instrutoras do Zero Morte Materna, né? E ela está aqui presente. Obrigada, Elisiane. Se você ainda estiver por aí, delícia. A questão do adiamento pelo medo de malformações. Eu diria para elas que eu não tenho informação suficiente para dizer que elas não tenham medo, né? Mas, como eu disse, para aquelas mulheres que estão aqui perto do limite da idade reprodutiva, eu acho que nós devemos conversar com elas sobre o risco de malformação induzido pela idade, né? E os dados que nós temos em relação às epidemias precedentes, né? Eu acho que nesse balanço, eu acho que a decisão para esse grupo deve ser um pouco mais liberal, né? Minha impressão pessoal, tá? Anderson, eu tenho a mesma leitura eu fiz a mesma leitura que você da meta-análise. O Anderson está dizendo aqui que aquela meta-análise que mostrou uma maior taxa de internação, né, se isso teria a ver com a questão das condições clínicas, tá? Eu fiz a mesma leitura que você, eles não fizeram essa análise, né, mas vocês lembram que pneumopatia, diabetes, cardiopatia era muito mais frequente no grupo de gestantes do que no grupo de não gestantes, né? E aí, até a questão de ser mais liberal para internar grávida com infecção por SARS-CoV-2 e comorbidade tem sido uma recomendação clínica, porque para locais que tem grande disponibilidade, não tem dificuldade para internar, o melhor para as mulheres com comorbidade e infecção era isolamento em regime de internação, para você poder monitorar bem e pegar agravamento da saturação de oxigênio delas precocemente, tá? E como é que você faz isso? Você faz um mini teste de caminhada, né? Você coloca o oxímetro e pede essa mulher para caminhar durante 1 minuto, no quarto dela de isolamento, e compara saturação de oxigênio antes e depois de 1 minuto de caminhada. Quedas significativas dessa saturação podem predizer um resultado mais grave, e aí fique com essa mulher mais tempo sob observação, né? Então, faço sim a mesma leitura que você faz. No grupo de gestantes tinha muito mais mulheres com comorbidades, e isso pode ter influenciado, sim, o risco. Mas o que eu acho interessante é que, independente disso, mortalidade foi igual. Por isso é que eu insisto, a qualidade do cuidado me parece ser mais importante do que o vírus em si, né? Gente, vocês estão quase me fazendo voltar da aula aqui, ó. Ô, Alamanda, se você tiver ainda, eu vou fazer concurso de novo, tá? Tô aqui, ó.
Estou me dando saudade aqui, falando que eu ainda sei da aula boa. Transmissão transplacentária. Existem dois estudos que sugerem a transmissão transplacentária, né? Mas com alguns vieses científicos importantes ainda, então continua assim. Não é possível negar, por evidência científica, a transmissão vertical, tá? Mas se ela acontece, ela é extremamente incomum, né? Se uma infecção totalmente assintomática poderia justificar uma restrição de crescimento intrauterino. Não sei, Elizabeth Murta, não sei, tá? Se nós tivéssemos uma alta probabilidade de pensar na transmissão transplacentária, eu acho que achar que essa restrição de crescimento poderia ter a ver com a infecção, sim. Mas, no momento, não, né? E nós vamos lembrar que, fisiologicamente, nós temos um aumento da angiotensina 2, mas nós temos uma resposta menor a essa angiotensina 2 fisiologicamente na gravidez. E o tecido placentário faz a mesma coisa, inclusive, para proteger a mulher, né? Então, acho pouco provável, né? Pacientes com doença falciforme, Vanessinha, tá? Vanessa Fendelon, né? Não tenho a menor dúvida em afirmar que é a pessoa que mais sabe doença falciforme hoje no país, quiçá fora do país também, né? Também. O artigo de gravidez e doença falciforme da Vanessa continua sendo um dos artigos mais citados quando vai se fazer publicação em doença falciforme, né? Um belíssimo estudo que ela precisa terminar no doutorado, né? Maior risco de apresentar a forma grave de infecção por COVID, né? E como diferenciar a síndrome torácica aguda da insuficiência respiratória por COVID. Doença falciforme é sempre um problema, né, Vanessa? E como na doença falciforme, as alterações todas que a gente conhece tão bem, sim, essas mulheres têm uma probabilidade de complicação muito maior, até porque elas toleram muito mal hipoxemia, né? E mesmo em quadros leves e moderados, né, se a gente fizer tomografia de tórax em todas as pessoas com quadro leve e moderado, nós vamos ver aí menos de 25% de parênquima pulmonar acometido num grande número dessas pessoas. E isso, numa mulher com doença falciforme, é um desastre, porque ela não tolera esse comprometimento, tá? O diagnóstico diferencial, eu acho que vai ter que ser muito a ver com a clínica, né? A questão de se ela foi ou não precedida da crise álgica, né? Para sorte nossa, as mialgias têm sido menos frequentes nas mulheres grávidas com Covid do que das não grávidas. Então, acho que a questão do raciocínio aí da crise álgica é o grande achado, né? Até acho que aquele óbito do Odilon da doença falciforme é por STA, não é Covid, não. Que bom, o Francisco está dando a notícia aqui que o Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas está iniciando um estudo de coronavírus em amostras de sêmen. Fantástico, Francisco. Eu tenho lido alguns artigos muito interessantes, né? Se você quiser, depois posso te passar. Afastamentos laborais. Se nós estamos falando de gestante, usar a súmula do STF do ano passado, que fala direito da gestante de ser afastada de trabalho em situação de risco, tá? Covid é risco, e aí usar a súmula do STF, não, independente da pandemia, né? Se a atividade laboral dela determina maior risco de exposição
afastamento do trabalho, garantido por súmula do STF. Né? Nesse momento, estamos confortáveis com a recomendação do STF. Pensando se teríamos que internar mais nossas gestantes, o Anderson. O Anderson, eu acho que eu já comentei aqui a minha visão sobre critério de internação para gestante com comorbidade. Né? Eu acho que em gestante com comorbidade, o critério de internação tem que ser bem ampliado, né? Mesmo que seja uma internação de curto prazo. Né? Mário Schneider sofrendo muito para resolver os leitos, mas eu acho que isso é uma necessidade diante do conhecimento atual. Né? A professora Lamanda está me autorizando a fazer concurso aqui de novo. Clóvis está perguntando a questão da imunidade, né? Se apesar do IgG, se isso significa perda de imunidade ou não, né? Não sabemos, Clóvis, só o tempo para responder. Né? Obviamente, tudo o que nós queremos é que a memória celular não se perca independente da presença do anticorpo, né? Então, por exemplo, nós sabemos que isso acontece com algumas respostas, mesmo a vacinas, né? Então, por exemplo, pessoas que recebem vacinas de hepatite e rapidamente perdem aquele nível de corte, aspas, né, de imunidade, mas estão imunes à memória celular, mas a gente não sabe. Né? Até o momento, todos os estudos que sugeriram provável reinfecção, né, não tiveram nenhum respaldo científico. Né? Então, casos de reinfecção, no momento comprovado, não existe. Né? Gestantes assintomáticas com esposo positivo. Né? Qual a orientação nesse cenário? Considerar que ela é suspeita, não é o teste negativo que vai excluir, né? Ele tem uma alta especificidade, mas não é 100%, né? E aí, trabalhar com isolamento como um contato com pessoa positiva, né? E acompanhar e dizer que a maior parte dos casos, né, de infectados são assintomáticos. Dos sintomáticos, a grande maioria tem formas leves ou moderadas, que as formas críticas, graves e críticas, respondem aí a 3 a 4% dos casos que apresentam sintomatologia. Né? Então, é tranquilizar e acompanhar, porque não tem nenhuma intervenção que acompanhe. Acho que eu terminei, Mário. Eu acho que você respondeu aí as dúvidas de todo mundo. Eu tenho só uma dúvida para a gente finalizar, Regina, já para te liberar, que a gente já passa de 1 hora aí de reunião. Você falou que o uso do corticoide precoce, ele não tem ainda nenhuma evidência científica, mas a gente tem visto muito nos hospitais aqui do Brasil, e até aqui em BH mesmo, os intensivos recomendando o corticoide a partir do momento que a saturação cai. Antes que a pessoa tenha dispneia ou ainda um quadro mais grave, já recomendando uma internação precoce e oxigenoterapia precoce. Você vê alguma coisa a esse respeito? A literatura não é favorável a essa indicação, né? A gente está vivendo uma supermedicalização, né, no COVID, absurda, né? Eu entendo que tudo que nós gostaríamos é que existisse um medicamento eficiente, seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas os estudos que mostram o benefício do corticoide é naquele indivíduo que está grave, porque é completamente diferente a resposta que que seu corpo está dando à infecção sem sinal de gravidade. Né? Quando a gente tem a tempestade imunológica, né, para essa, a ação do corticoide, ela é muito benéfica. Né? A grande preocupação com o uso precoce de corticoide é os estudos que nós temos da epidemia do MERS-CoV, né, em que mostra que o uso do corticoide, ele reduz a depuração viral, ou seja, eu fico mais tempo com vírus circulante,
tá? Na fase não grave. Então, esse é um conhecimento bem sedimentado, né, que faz com que tem que ter muita cautela, e as recomendações é que, fora de estudo clínico, isso não é uma recomendação, né? A Sociedade Brasileira de Infectologia reafirma isso aqui, a Sociedade Americana de Infectologia reafirma isso no mês de junho agora, né? Mas o Conselho Federal de Medicina colocou, né, uma abertura aí para uso experimental, desde que o paciente seja bem orientado em relação ao uso do conhecimento, e, inclusive, assine termo de consentimento livre esclarecido. Mas nós vamos ter que colocar no termo de consentimento livre esclarecido de que não existem evidências que recomendam essa utilização, né? Tá bom, professora Regina, muito obrigado. Então, queria te agradecer mais uma vez, agradecer a participação de todo mundo e convidar todos vocês para a reunião da semana que vem, mais uma vez. Obrigado, professora. Tchau. Quem agradece é eu, Mário. Delícia estar com vocês de novo. Tenho me esforçado para 5h30 ficar disponível, mas às vezes meu novo momento não tem deixado eu ficar livre às 5h30, não, mas é sempre muito bom voltar, essa reunião é sempre fantástica. Parabéns por estar mantendo ela, tá?